Bom dia, sou a professora Priscila, da disciplina de História. Hoje a aula vai ser sobre o nazismo, continuação da aula anterior, que nós falamos sobre o fascismo, né, que surgiu na Itália em 1922, com o líder Benito Mussolini. Tá? Hoje a gente vai falar sobre essa escalada nazista rumo ao poder. Lembrando que o nazismo e fascismo são governos criados entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E esse clima, né, que a Alemanha entrou em crise, o povo estava passando por uma crise muito grande. Hitler, não o contrário, após a guerra, que ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial, ele se viu desempregado, ele foi conversar com seus superiores de guerra, pedindo um emprego, ele conseguiu. Então, o cargo dele, pós a guerra, era se infiltrar em reuniões de grupos sindicalistas, socialistas, grupos querendo derrubar o governo. Então, ele se filtrava, pegava as ideias e repassava para o governo. Só que em uma dessas reuniões, ele começou a se interessar pelas ideias. Então, de infiltrado, ele começou a ser um participante ativo. O fascismo na Itália já havia acontecido e eles ouviram a ideia, né, as notícias de um grupo na Itália que, com os mesmos ideais que eles, a mesma ideologia, conseguiram tomar o poder. Eles saíram às ruas para tomar o poder. Eles conseguiram? Não. Eles foram presos. Hitler foi preso. Tanto que nesse período da cadeia ele escreveu o livro Mein Kampf, né, Minha Luta. Posteriormente foi lido por milhares de alemães, tá? Mas vamos falar um pouquinho dessa escalada nazista rumo ao poder. Em 1930, houve eleições por parlamento. O parlamento alemão chama Reichstag, e o partido nazista, o partido criado por Hitler, conseguiu 6,5 milhões de votos, conquistando 107 cadeiras no Reichstag, no parlamento. Tá? Em 1932, os nazistas conseguiram 14 milhões de votos e 230 cadeiras no parlamento, tá? Configurando, então, o partido nazista como o maior partido da Alemanha no momento. Mas Hitler ainda não tinha a maioria no Reichstag, no parlamento, né? Para ele conseguir se tornar o primeiro ministro da Alemanha, ou o primeiro chanceler. Mas, como ele era a maioria do partido da Alemanha, ele começou a fazer costuras políticas com partidos conservadores menores, e foi exatamente dessa conjugação de forças que em janeiro de 1933 o Hitler conseguiu a maioria no Reichstag, e a partir daí ele se tornou o chanceler. Só que assim, ele tinha a maioria, mas esses partidos dependiam, né, esses partidos pequenos, dependiam de outros partidos. Lembra na aula sobre o fascismo que eu estava falando sobre o totalitarismo? Totalitarismo é o quê? O poder total. O poder único, né, o partido único. Então, não poderiam haver outros partidos, não poderia haver oposição. Nessa eleição, muitos do Partido Comunista ganharam votos também, e eles estavam no Reichstag, no parlamento. Só que então os nazistas eles não queriam isso, eles queriam o poder único. Então, né, Hitler ele conseguiu ser chanceler em janeiro de 33, e em fevereiro o Partido Nazista, né, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, eles criaram uma ideia de tacar fogo no parlamento. Por quê? Porque assim, como eles eram maioria no poder, ninguém ia suspeitar deles. Como o partido nazista, eles vão tacar fogo no lugar que eles dominam, que eles têm o maior poder? Justamente para as pessoas terem essa ideia, eles iriam colocar a culpa na minoria do parlamento, que seriam os comunistas. Então, em fevereiro de 33, eles tacaram fogo no parlamento, tá? Então, depois do incêndio, o Hitler começou a botar a culpa nos comunistas. Então, o pessoal abraçou essa ideia. E além de botar a culpa nos comunistas, ele começou a culpar a Constituição alemã. Ele falando, né, que a Constituição
dava vez para os comunistas fazerem o que quisessem. Então, a partir do momento que ele, depois do incêndio, e que ele se tornou primeiro-ministro, chanceler da Alemanha, ele rasga a Constituição anterior e cria uma nova, tá? Então, eu fiz umas anotações aqui das partes mais importantes da Constituição nova do Hitler no governo nazista. Eles criam um partido único na Alemanha. Então, só o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, é o que vale. Então, aí a gente já vê o totalitarismo se encaixando ali na Alemanha em 33. Os outros partidos são proibidos de existir, acabam com os partidos da oposição, então eles agora têm o poder total da Alemanha, ok? Outra coisa, né, que aconteceu foi a pena de morte. Os empresários alemães, né, eles tinham medo das greves, né, os donos das grandes empresas. Eles tinham medo das greves, eles tinham medo de que uma onda socialista chegasse na Alemanha e, e que acabasse com a propriedade privada. Então, muitos desses empresários começaram a bancar o partido nazista. Eles começaram a dar recursos muito grandes para os nazistas. Eu até anotei aqui algumas empresas, que a Bosch, acho que vocês já ouviram falar daquelas de ferramenta, a Volkswagen foi uma das empresas que financiou o nazismo, e a Siemens também, tá? Em 1934, o presidente da República, o Hindenburg, ele foi um general na Primeira Guerra Mundial, ele morreu. E com a morte do Hindenburg, o Hitler ele juntou a chancelaria com a presidência. Então ele finalmente se tornou o grande líder, e a partir daí foi se criado o terceiro Reich na Alemanha. Então os nazistas, a partir dali, tomaram o poder, tá ok? Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos falar da continuidade, né, sobre os nazistas na Alemanha, vamos falar o que eles causaram, vamos falar também sobre o Holocausto. Sim, o Holocausto existiu, infelizmente. Esse Holocausto matou 6 milhões de judeus, fora negros, homossexuais, oposição. Enfim, nas nossas próximas aulas nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e essa ascensão do Hitler tentando dominar o mundo, tá? Beijo, tchau!